certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é acaso dos ímpios são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio será para a destruição ou perecerá. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te louvar por essa noite. Nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvar, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos reunidos em teu nome, louvando, entoando louvores a ti, ó Deus, orando a ti, sabendo que o Senhor vai nos responder, mas também ouvindo a tua voz pela tua santa palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pois, meus queridos, o homem ele sempre busca a felicidade, mas a felicidade na visão de Deus é diferente. A felicidade na visão de Deus não é você ter bens, não é você ter uma vida sossegada. Ser feliz na visão de Deus, ele começa a dizer como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quer ser feliz? Quer ter uma vida de felicidade aqui na terra? Não siga o conselho do mundo. Glória a Deus. Não siga o conselho daqueles que não seguem o Senhor. Não siga o conselho daqueles que não meditam na palavra de Deus, mas siga o conselho do Senhor. Ele diz, é mais do que feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Irmãos, quando nós vamos pedir conselho ao ímpio, se seu casamento estiver em crise, a primeira coisa que o ímpio diz é deixa, arruma outro. Se você tiver com dificuldade no trabalho, ele diz deixa, fica desempregado. Ou seja, o ímpio ele não tem uma palavra de sabedoria para dar. Mas quando você vai se aconselhar com alguém, que esse alguém conhece o Senhor, a palavra que ele tem para te dar é diferente. Glória a Deus. Ele diz, vá orar, vá pedir para Deus te dar uma resposta. Se seu casamento estiver em crise, ore que Deus conserta. Então, é por isso que na visão de Deus, feliz é o homem que não pede conselho ao mundo. Glória a Deus. Não peça conselho ao ímpio, irmão. Porque o ímpio ele não tem nenhum conselho bom para dar a ninguém. Ele diz, é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios. E ele diz também, nem imita a conduta dos pecadores. Se tem alguém que nós devemos imitar, esse alguém se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos alguém a imitar. E nós imitamos, irmãos, quem nós admiramos. Glória a Deus. Se você admirar uma pessoa, você começa a querer ser parecido com aquela pessoa. Então se você admira Jesus, você vai querer ficar parecido com quem? Com Jesus. Você vai querer imitar as atitudes de Jesus. Você também vai querer imitar a fala de Cristo. Mas se você admirar o ímpio, você vai ter o comportamento igual ao do ímpio. Você vai chamar palavrão. Você vai viver em contenda. Você não vai ter paz na sua casa. Então é por isso que na visão de Deus, feliz é o homem que não se aconselha com o mundo e nem também imita os pecadores. Glória a Deus. Nós temos que imitar a Jesus. Aleluia. E para saber como Jesus andava, nós temos que ler o quê? A Bíblia. A Bíblia. Não tem como você conhecer a Deus sem ler a Bíblia. Não tem como você saber o que Deus quer para a minha vida e para a tua vida sem você ler ou pelo menos escutar alguém lendo para você. Porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então aqui Deus está dando a diretriz de alguém feliz. Então, em primeiro lugar, alguém que é feliz, ele não escuta o mundo, ele não escuta o ímpio, ele também não vai imitar também o mundo, ele também não vai imitar o ímpio, e ele também não se assenta na roda dos zombadores. Aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, aquelas pessoas que dizem que não está nem aí para Deus, essas pessoas nós temos que nos afastar delas. Glória a Deus. Feliz é o homem que não imita o mundo, que não se assenta com o mundo e nem anda do jeito que o mundo anda. Mas ele dá aquilo que nós devemos fazer. Olha o verso 2 aí, onde a gente leu. Ele diz ao contrário,
a sua satisfação está na lei do Senhor. Então, alguém que é feliz é alguém que rejeita o mundo, rejeita o pecado e anda na lei do Senhor, anda conforme a palavra do Senhor. Esse é feliz. Glória a Deus. Esse é alguém que tem esperança de vida. Esse é alguém que pode dizer assim: eu creio no amanhã, porque eu ando com Jesus, porque eu ando praticando as obras que Ele me pediu para fazer. Que coisa maravilhosa. Ele diz ao contrário: o homem feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer de estudar a palavra de Deus, que tem prazer de praticar aquilo que Cristo pede para nós praticarmos, irmão. Glória a Deus. Toda tristeza do homem, toda amargura que o homem tem é fruto do pecado, é fruto da desobediência. Mas quando nós começamos a andar com Cristo e fazer aquilo que Cristo manda, isso nos traz uma alegria, isso nos traz uma satisfação, e é por isso que a palavra de Deus disse: deleita-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Alegra-te no Senhor, que a nossa alegria venha ser Jesus. Aleluia. Abacuque disse: olha, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que o fruto da oliveira minta, todavia a minha alegria está no Senhor. Ou seja, mesmo que eu tenha dificuldade na vida, mas se eu estou andando com Jesus, observando a sua lei, eu sou feliz. Glória a Deus. Porque Ele me traz a felicidade. A tristeza do homem começou com Adão, quando ele se afastou de Deus. Mas Cristo veio reverter isso. Cristo veio buscar e recuperar aquilo que se havia perdido. Então, quando o homem se encontra com Jesus, ele começa a ser feliz. Ele começa a entender por que foi que ele nasceu. Sabe por que nós nascemos, irmãos? Nós nascemos para a glória de Deus. Aleluia. Nós nascemos para a nossa boca glorificar a Deus, as nossas atitudes glorificar o Senhor. É por isso que ele diz: feliz é aquele que se alegra, que se deleita, que acha prazer na lei do Senhor e nela medita o quê? Dia e noite. Ou seja, 24 horas você pensando na lei do Senhor. Glória a Deus. Você está estudando aqui agora, você vai dormir pensando: mas que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Eu tenho que me afastar de quem fala mal dos outros. Eu tenho que me afastar de quem vive arrumando intriga. Eu tenho que me afastar de quem tem a boca maligna. Não, eu tenho que estar junto dos meus irmãos na igreja. Eu tenho que estar junto de quem glorifica a Deus. O crente tem que ser assim. Aleluia. Glória a Deus. Já tem um ditado no mundo, né? Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, quem anda com Jesus é discípulo de Jesus. Quem ama a palavra de Jesus é servo do Senhor. E isso já basta para que eu e você sejamos felizes, irmão. Glória a Deus. Para que eu e você, o Salmo de número 34, o verso 19, diz assim, ó: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Glória a Deus. O justo sofre, mas Deus dá livramento. O justo se agonia, mas Deus dá o escape. Glória a Deus. Nem a morte, irmão, consegue vencer o justo, porque Cristo venceu a morte por nós. Aleluia. Louvado seja o nome dele. É por isso que ele diz: é feliz o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, a sua vida é guiada pela palavra de Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Aleluia. E ele ainda diz mais outra coisa aqui tremenda. No versículo 10, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação. Ele diz: esse homem é igual a uma árvore plantada à beira de água. O homem que anda com a palavra de Deus é como alguém plantar uma árvore onde tem uma correnteza de água. Essa árvore vai estar sempre o quê? Verde. Glória a Deus. Ou seja, quem anda de acordo com a palavra de Deus tem vida. Aleluia. E quem olha para aquela pessoa diz: mas para aquela pessoa é diferente. Ele tem motivo para estar chorando, ele tem motivo para estar se maldizendo, mas ele está feliz. Ele está dizendo que é alegre. Por quê? Porque do lado daquele homem existe uma água. Que água? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que mora dentro de mim e de você. Quando Cristo estava conversando com aquela samaritana, ele disse: mulher, se tu beber da água que eu te der,
dentro de você vai correr rios de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o salmista diz aqui: aquele que anda com o Senhor, aquele que anda de acordo com a palavra do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Aleluia. Dá o fruto no tempo certo. Pensa numa árvore boa. Ela é frondosa, ela dá o seu fruto no tempo certo e está sempre viva. Glória a Deus. Assim é o homem que anda com Deus. Ele tem uma palavra para dar a alguém, ele tem uma oração para fazer por alguém, ele sempre tem uma palavra de ânimo para alguém. Por quê? Porque ele está cheio de vida, a vida que o Espírito Santo gera dentro de nós. Aleluia. E aí nós vemos a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Então ele faz essa comparação junto com a árvore. O Salmo 119, irmão, versículo 1, ele diz, como são felizes aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes. Glória a Deus. Por mais que venha ter obstáculo, mas ele sabe que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Eu estava conversando com o Melquisedeque aqui, ele fazendo algumas perguntas, e você, quando não estuda a palavra de Deus, quando você realmente não entende a palavra de Deus, você tem uma vida sem esperança, porque nós achamos que nasce, cresce e morre e se acaba, mas não é assim, irmãos. Quando Deus mandou Jesus ir morrer por nós, ele veio morrer por nós, lá em João 10 já diz, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Glória não a é Deus. qualquer vidinha não, é uma vida sem fim, é uma vida eterna. Então, o crente, ele agora começa a entender que Cristo Jesus veio para a terra, para morrer no nosso lugar, para nos dar o quê? Uma vida eterna. Glória a Deus. Nós temos vida eterna em Cristo. É por isso que é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, o Salmo 1, ele divide duas turmas. Ele divide a turma da vida e a turma da morte. É verdade. A turma dos que são felizes e a turma dos que são tristes eternamente. E o versículo de número 4, olha aí comigo. Ele começa a distinguir esses dois caminhos. Ele começa a mostrar qual é o fim desses dois caminhos, irmãos. E nós precisamos atentar para isso e de ensinar isso aos nossos filhos. Glória a Deus. Eu estava vendo Hernandes Dias Lopes pregando, e até coloquei no meu status, ele dizendo que na Europa as igrejas estão tudo se fechando, porque não tem mais ninguém querendo cultuar a Deus. E se nós aqui no Brasil não ensinar os nossos filhos, não pegar na mão os nossos filhos e levar, daqui a 20, 30, 40 anos no Brasil, podemos estar do mesmo jeito de lá da Europa. Então é por isso que agora nós temos que ensinar aos nossos filhos que existe dois tipos de pessoas na terra: os que são felizes aos olhos de Deus e os que são infelizes aos olhos de Deus. Olha o versículo 4 comigo. Ele vem dizendo que aquele que medita na palavra de Deus é feliz, que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E ele vem dizendo tudo de bom daqueles que seguem o Senhor. Mas quando chega no verso 4 ele diz: não é assim os ímpios, não é assim aqueles que não andam com a minha palavra. Não tem felicidade aquele que não me obedece. Ele diz: mas são como uma palha que o vento leva. Glória Por a Deus. isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, existe uma turma aos olhos de Deus que são felizes, existe uma turma que vai ter uma vida eterna, mas também existe uma turma que não vai ter felicidade nenhuma. Essa turma é os ímpios. Essa turma é aqueles que não querem nada com a palavra de Deus. Essa turma são aqueles que zombam de mim e de você por estarmos buscando a Jesus. O próprio texto diz que eles serão como uma palha que o vento leva. O irmão já viu quando o vento pega uma palha no meio da rua, que joga para um lado e para outro, ela não se domina, ela é levada, e no final de tudo ela vai para o fogo para ser queimada. Assim são os ímpios. O crente, irmão, nós não devemos ter inveja de ninguém, porque o nosso fim vai ser de felicidade. Aleluia. Mas o fim do ímpio, por mais que ele tenha uma felicidade momentânea aqui na terra, o fim dele é de tristeza.
O fim deles é de derrota. Pode ser orgulhoso como for. Pode estar cheio de pampa agora. Mas no dia do julgamento do Senhor, eles vão chorar amargamente. Por isso que nós devemos ser felizes com o Senhor. Glória a Porque Deus. aos olhos do Senhor, felizes são aqueles que seguem a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Felizes são aqueles que vivem de acordo com o mandamento do Senhor. Aí ele diz o porquê que nós somos felizes e os ímpios são tristes no versículo 6. Ele botou: pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios os levará à destruição. Por isso nós somos felizes. Sabe por quê? Porque o caminho que nós trilhamos é o caminho da vida. Glória a Jesus Deus. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Então é andando nesse caminho do Senhor, é trilhando tudo aquilo que Ele pede para mim e para você fazer, que nós somos felizes. Glória a Deus. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Aleluia. Mesmo que eu chore, mesmo que eu tenha perca, mas em Cristo Jesus eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque Ele me preenche. Aleluia. Ele é a causa da minha alegria. Obrigado. Eu não preciso de mais nada para ser feliz, porque eu já tenho Jesus. Ô, glória. Porque eu sou como Aleluia. uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Louvado seja Deus. Jesus Cristo ainda diz ali no livro do profeta Isaías: mesmo que uma mãe venha venha o filho que amamenta ou esquecer, Deus jamais esquecerá do seu filho. Aleluia. Glória a Então, Deus. por mais que nós tenhamos tribulações, Deus está conosco. Deus está caminhando conosco, porque Deus conhece o caminho do justo, mas também o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio terá fim. Então, meus queridos irmãos, guarde esse salmo no seu coração e medite na lei do Senhor dia e noite. Aleluia. Vá lendo a palavra de Deus, vá meditando na palavra de Deus e entendendo como é feliz o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio, Aleluia. não imita o mundo e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele diz assim: a minha alegria é estudar a palavra de Deus. Glória a A Deus. minha alegria é conhecer ao Senhor Jesus. Por isso nós abrimos esse ponto de pregação, para mostrar Jesus às pessoas, Glória a Deus. para dizer que a sua vida tem chance, para dizer que a sua vida tem esperança, para dizer que você não nasceu em vão. Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito que Deus tem na sua vida é de uma vida feliz, é de uma vida alegre, é de uma vida em abundância, como ele disse ali em João 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, ele disse aos apóstolos, quando ele estava ali pregando, ele disse que ia morrer, e os apóstolos não entendiam porque ele tinha que morrer, e ele disse o seguinte em João 14: não se turbe o vosso coração, não tenha medo, creia em Deus e creia também em mim. Glória a Na Deus. casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for que preparar lugar, eu voltarei outra vez, para onde eu estiver, vocês estejais também. Então Glória é a maravilhoso, Deus. irmão, a Aleluia. promessa, a promessa de vida eterna. Quem foi que disse que a morte é o fim? A morte para o crente é o começo da felicidade. Louvado seja Deus. Porque o nosso corpo vai para o pó da terra, mas nossa alma vai para Cristo. E quando Cristo voltar, o nosso corpo vai se levantar de novo, se unir com a alma, e nós seremos felizes eternamente com o Senhor. Aleluia. Então nem a morte pode vencer o crente. A palavra de Deus diz, irmãos, que Cristo foi o primeiro em tudo. Aleluia. Ele foi o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar. Foi Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele foi a primícia. Ele venceu a morte. Oh, glória. Aí você pode dizer: não, irmão, mas ressuscitou pessoas no Antigo Testamento. Ressuscitou pessoas antes de Jesus morrer e ressuscitar. Sim, mas aquelas pessoas morreram de Morreram novo. de novo. Mas a ressurreição da vida eterna, só Cristo ressuscitou. Glória a E ele Deus. disse que quando ele voltar, todo aquele que crê nele também ressuscitará e não vai morrer jamais. Em nome de Jesus. Então essa é a nossa alegria. Esse é o nosso depósito. Cristo é as primícias de tudo. Cristo nos dá a felicidade de ser feito Filho de Deus. E eu quero encerrar lendo João 1,12. Glória a Deus.
Às vezes as pessoas pensam que todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus é aquele que anda com Cristo. Filho de Deus é aquele que medita na sua palavra dia e noite. Filho de Deus é aquele que rejeita o mundo. Porque o Senhor Jesus, pela boca do apóstolo João aqui, pelo seu Santo Espírito, ele diz em João 1,12: ele diz o seguinte: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. 11, ou 12 agora. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Então, antes de nós andar na palavra de Deus, antes de nós aceitar Jesus, nós era apenas criatura de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, que nós começamos a andar segundo a sua palavra, que nós começamos a ser felizes aos olhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um privilégio, irmão, nós termos os nossos pecados perdoados, nós sermos chamados filhos de Deus. Então, felicidade aos olhos de Deus é diferente da felicidade aos olhos dos homens. Os homens acham porque estão aí na libertinagem, fazendo o que quer, eles são felizes, mas eles não são felizes. Eles estão atrás de uma felicidade, e essa felicidade só se encontra em Cristo Jesus. Aleluia. Mas nós já encontramos. Aleluia. Como tem no Salmos e Hinos, né? Achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador. Louvado seja o Deus. Escolhido dos milhares para mim. Então, receba esse presente de Deus. Receba Jesus Cristo na sua vida e seja feliz eternamente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor continue nos abençoando.